O abominável da desolação. Essa frase, dita por Jesus há quase 2000 anos, é uma das profecias mais misteriosas e debatidas da Bíblia, não é mesmo? Bom, nesta análise, baseada nos ensinamentos de Augustus Nicodemos, a gente vai mergulhar fundo para entender o que ela significou naquela época e o que ela ainda aponta para o nosso futuro. Então a grande pergunta que fica é, afinal, o que é esse tal de abominável da desolação? Mencionada primeiro lá pelo profeta Daniel e depois repetida por Jesus. Seria uma pessoa, um objeto, um evento específico? Vamos juntos investigar a história para achar essa resposta. Olha só, segundo essa linha de interpretação, a chave para decifrar esse enigma não está em alguma teoria mirabolante sobre o futuro, não. Pelo contrário, está em um evento histórico real que foi documentado. A profecia de Jesus teve um primeiro cumprimento, algo que a geração que ouviu ele falar pôde testemunhar. E aqui está a ideia central. O tel abominável da desolação, no seu primeiro cumprimento, não era uma figura mística, e sim o poder militar de Roma. Os exércitos romanos pagãos cercando a cidade santa, aquilo era a profanação, o grande sinal para fugir. E o mais fascinante é que a própria Bíblia se interpreta. Quando a gente coloca os evangelhos lado a lado, a resposta fica muito mais clara. Marcos usa a frase profética, a original de Daniel, o abominável da desolação. Já o Lucas, que escrevia para um público que não era judeu, ele basicamente traduz o termo. Ele diz, quando virdes Jerusalém sitiada de exércitos. Ou seja, Lucas nos dá a chave. O sinal não era algo místico, era militar, era geográfico. E esse evento tem data marcada na história. Aconteceu no ano 70 d.C. Foi quando o general romano Tito Vespasiano, para acabar com uma revolta dos judeus, marchou com suas legiões, cercou Jerusalém e, depois de um cerco terrível, destruiu tudo, a cidade e o seu grandioso templo. E isso não é só uma história de livro antigo, viu? É arqueologia pura. Se alguém for a Roma hoje, vai ver o Arco de Tito. E lá, esculpido na pedra, está o quê? A marcha dos soldados romanos carregando os tesouros do templo, inclusive o famoso candelabro de 7 braços. É uma prova em pedra de que o aviso de Jesus se cumpriu. Mas calma lá que a história não acaba no ano 70. Muitas profecias na Bíblia funcionam assim, em 2 camadas, sabe, com um cumprimento duplo. O que aconteceu em Jerusalém foi, sim, um evento histórico devastador, mas também serviu como um modelo, quase um ensaio geral para algo muito maior, que ainda está por vir. O ponto crucial é este. O cerco de Jerusalém é como se fosse um trailer, uma sombra da grande tribulação final que vai acontecer sob o governo do anticristo. O sofrimento que aconteceu ali, em um lugar específico, aponta para um sofrimento em escala global no fim dos tempos. E é por isso que, no seu sermão, Jesus parece que mistura os dois horizontes. Ele fala da queda da cidade, que era super relevante para quem estava ouvindo ele ali na hora, e ao mesmo tempo ele descreve a tribulação final que vai acontecer antes da sua segunda vinda. É uma profecia com uma dupla camada de sentido. Certo, diante desse cenário todo, o que fazer? Jesus não deixa seus seguidores no escuro. Pelo contrário, ele descreve os sinais que marcariam a época entre a sua partida e o seu retorno, e faz um chamado muito claro: perseverança. Jesus usa uma analogia poderosa aqui. Ele chama esses sinais de o princípio das dores. É como se fossem as primeiras contrações antes de um parto, sabe? Falsos messias, guerras, desastres naturais e, principalmente, perseguição por causa da fé nele. Se a gente olhar para os últimos 2 milhões de história, bom, é difícil negar que o mundo tem vivido sob a marca dessas dores, né? Outro sinal muito importante antes do fim é a pregação do Evangelho a todas as nações. Agora, um detalhe crucial nessa interpretação é que a palavra nações aqui quer dizer etnias, ou seja, grupos de povos. A missão não seria que cada pessoa individualmente ouvisse a mensagem, mas que o Evangelho alcançasse representantes de todas as tribos, línguas e povos da terra. E aqui está o chamado central no meio de tudo isso: perseverar. Num contexto de perseguição pesada como aquele, ficar firme até o fim muitas vezes significava o próprio martírio. A salvação aqui não é algo que se conquista com a morte, mas é a prova de uma fé verdadeira que não desiste, que vai até as últimas consequências. Jesus também dá um alerta muito sério: o engano será sofisticado. Vão surgir falsos profetas fazendo sinais, fazendo milagres. A lição é clara: um milagre por si só não é um selo automático de que algo vem de Deus. A fé precisa ser testada, precisa ser firmada na autoridade das Escrituras e não em experiências espetaculares.
Depois de todo esse princípio das dores, depois da grande tribulação, a história finalmente chega ao seu clímax. É o nascimento, para continuar na analogia do parto. É o retorno visível, inconfundível e glorioso de Jesus Cristo. E imediatamente após a tribulação, o próprio universo vai reagir. Jesus descreve sinais que são literais e até assustadores. O sol vai se apagar, a lua não vai ter luz e as estruturas do céu vão ser abaladas. A própria criação vai se contorcer na presença do seu Criador. E este é o evento culminante. Bem diferente da sua primeira vinda, em humildade, esta segunda vinda não vai ser secreta, não vai deixar dúvida. Vai ser um evento público, global, que ninguém vai poder negar. Todo mundo vai ver o Filho do Homem, vindo nas nuvens com poder e glória absolutos. Um ponto muito importante na interpretação de Nicodemos é a ordem dos acontecimentos. A vinda de Cristo, que inclui o resgate, a reunião dos seus escolhidos, acontece depois da grande tribulação. Segundo essa visão, a igreja passa pela tribulação, mas é sustentada pela promessa de que esses dias difíceis serão abreviados. E assim, essa profecia de 2000 anos nos leva a uma pergunta final, que é muito pessoal. Porque saber sobre o fim não é só para matar a curiosidade, é o chamado para a gente agir. Diante da promessa do retorno de Cristo e dos alertas sobre os tempos difíceis, a questão que fica não é quando, mas sim como. Como viver hoje, em preparação para esse dia?